Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia 7/5/2022 e nós estamos aqui mais uma vez. E dessa vez, por ser sabadão, é dia de fofoquinha. Hoje nós vamos bater papo, falar de todo jeito. Nós não puxa saco de nada de ninguém. Vamos fazer crítica pra cá, crítica pra lá. Mas crítica, professor, isso não é ruim? Mas, professor, crítica não é algo muito ruim? Crítica é a coisa mais horrorosa que tem. Crítica é a coisa mais nojenta que tem. Mas essa crítica que é lançada para fora. Porque a verdade, o que eu estou fazendo é pegando coisas ocultas, visões que as pessoas não veem e colocando em holofotes para que as pessoas possam pegar e falar assim, pode ser, presta atenção, pode ser isso, não significa que é isso. Pode ser isso. E esse pode ser isso entrando na cabeça da pessoa quebra um laço hipnótico que faz aqueles que seguem sempre cegamente uma coisa fazer uma reflexão e falar assim, não era bem aquilo, não é bem aquilo. É aquilo, mas não daquela forma tão linda e maravilhosa. Tem as suas qualidades, mas tem os seus defeitos. Essa é a diferença, tá? Eu uso a crítica não como crítica, não como impondo uma outra verdade, mas eu coloco a crítica porque é uma das únicas ferramentas que tem para destravar a barreira cerebral hipnótica que o ser humano tem. Infelizmente tem isso, e as técnicas que possui é mais ou menos isso. Então é tipo assim, existe uma cultura aonde as pessoas gostam de, vamos falar disso aqui, tomar café. Tem uma cultura milenar que tem que tomar café todo dia. Tem cultura do vinho, né? Minha avó que falava, né? Pega um pedaço de pão e molha no vinho e come. Ela sempre falou isso aí. Tem que pegar, todo dia tem que pegar um potinho. Ela pegava aqueles copinhos de pinga, pitiquinho. Ela colocava um pouquinho de vinho lá, mergulhava o pão ficava roxinho, ela pegava e comia. Eu falei, danada, passou de 100 anos, hein? Aí você fala assim, olha, mas da onde que vem isso? Vem porque a mãe falou, porque não sei quem falou dos tempos antigos e vai passando de uma frente para outra. Só que a pessoa acha que é o vinho que está fazendo isso. E se eu venho e crio uma outra teoria falando que não é o vinho, mas sim a crença de você colocar na sua cabeça e falar assim, eu vou tomar isso porque eu vou passar de 100 anos, eu vou viver muitos anos. Você não estaria reprogramando todas as células, fazendo uma programação neurolinguística, como dizem por aí? Você não estaria programando todas as suas células, o seu corpo, numa condição como essa? Então são esses detalhezinhos que a gente vai fazendo. Não é que a gente pega e fala mal. Tomar um vinho com pão vai fazer mal. Não. Mas será que é isso só que faz? Ou isso ajuda mais outras coisas? Porque as pessoas pegam uma coisa e falam, essa aqui vira uma religião, aí vão virar essa teoria, é o vinho com pão. Porque é o sangue e o corpo de Cristo. Só que será que é o sangue e o corpo de Cristo que faz esse efeito? Qual que é a porcentagem? Será que não é só 5%, 10%? E a outra parte, a psicológica, que faz a reprogramação de todas as células, que faz todo o resto? Jesus não pegou que falou, foi a sua fé que te curou? Por que será que a fé que te curou? A base da fé não é raciocínio? A forma como você pega uma informação e acredita nela ou não? E a base de alterar as células não seria a fé, a força de você dar ordem para suas células e falar assim, eu quero que você faça isso, isso, isso. E acontecer? Pois é, meus queridos. Isso que eu estou falando para vocês é a base, sabe do quê? Das curas espirituais. E por que eu estou falando isso daí para vocês? Porque eu vou começar, não trabalhar, né, mas vou começar a ir num centro
E ali vai ter um trabalho de cura. Bom, resumo da ópera. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Prestem atenção. Eu fui na semana passada, recebi o convite. Aí eu fiquei com algumas dúvidas, porque por mais que fala, a gente não sabe. Fala assim, mas eu tinha que ir na segunda ou tinha que ir em gira normal? Resumo da ópera. Eu peguei na quinta-feira, nessa quinta-feira, tava com um frio lascado, e fiquei meio assim, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, será que eu não vou? Aí na dúvida, veio aquela coisa na cabeça e falou assim, na dúvida sempre faz, é melhor se arrepender do que fez do que não fez. Aí eu falei, verdade, né? Do espiritual sempre alguma coisa eu ganho se eu fizer o movimento, eu tenho que fazer o movimento. Aí eu peguei e fui. Rapaz, por que eu fui? Nossa, pra que eu fui nessa quinta-feira? Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Olha como é que o espiritual é interessante e abençoado. Aquele centro que eu pretendo ir, ele aqui em Campinas chama Terreiro Caboclo Canuã. Depois eu vejo, ó. Depois eu vejo o nome lá. Aí, o que acontece? Aquan. Aí, o que acontece? Quando eu pego e vou no terreiro, nessa quinta-feira, lá sempre lota, mas lota, assim, de encher mesmo, assim, tudo as cadeiras cheia. De ter gente que não consegue ter lugar para sentar e ficar de pé. E dessa vez, nesta quinta-feira, não tinha nem metade das cadeiras cheias. Ou seja, eu cheguei lá, consegui bater papo com o Pai de Santo, antes de começar a gira, que ele tirou todas as dúvidas minhas. Me confirmou, não, pode vir segunda-feira, tal, não sei o que, tá bom, beleza. Depois ele pegou e foi fazer a gira. Aí no intervalo, porque tem um intervalo no meio, porque lá começa 15 para 7, viu? Não começa 8 não, igual todos os centros não. Lá 15 para 7 já tá funcionando o trem. O negócio lá é danado, velho. Pra passe, né? Pra consulta já é depois do intervalo. Aí tem um intervalo. Chegou no intervalo, a moça que eu tava conversando, que é a que cuida lá, que eles chamam de capitão, né? Que capitania as coisas lá, não sei qual que é a função exata, mas tem esse termo de capitão. E aí essa moça veio, bati papo com ela, que eu já tinha escrito com ela, conversava com ela via MSN no Zap, mas perguntando, né, como é que eu tinha que fazer, deixar de fazer, ela, o padrão era isso, mas não sei e tal, e foi, beleza. Resumo da ópera, vamos lá. Fazendo isso, feito isso, o que aconteceu? Eu bati papo com ela, ela foi explicando, olha, foi assim, assado, funciona assim. Aí ela já explicou do dia da cura. Então, com o Pai Santo, eu perguntei sobre o dia que eu tinha que ir, como que tinha que ir, beleza. E ela já foi explicando os detalhezinhos, porque é feito assim, assado, tal. O espírito pode trabalhar assim, não pode fazer isso, pode fazer isso aqui. Beleza. Ótimo. Aí, olha só o que aconteceu. Terminou isso aí, eu falei, eu vou ficar até o fim para ver a gira inteira. Quando tava para terminar a gira inteira, eu peguei e saí e fui para a parte da fora para distrair um pouco a cabeça, porque eu tava esperando, depois que atende todo mundo, eles ficam atendendo os próprios médiuns, né? Aí eu falei, já acabou, não tinha mais ninguém ali, o pessoal tava se atendendo entre si. E aí eu fiquei ali fora, na parte de fora, onde fica tipo de uma lojinha de produtos, né, para centro, mais a situação do, como é que chama, fica a lojinha, mais santo Deus, tenha misericórdia, fica a lojinha mais a lanchonete. E ali, sentado ali, eu vou falando assim, mas você é a mãe Carol, não é? Uma pessoa falou assim, sou eu sim. Então você que fundou isso aqui, né? Ela falou, é. Eu falei, como é que funciona isso aqui? Como é que você fez isso daqui? Como é que nasceu? Ela falou, nossa, eu fiquei 7 anos indo para Curitiba para virar mãe de santo para poder abrir aqui. Eu falei, então tem uma matriz, você veio de algum lugar. Ela falou, não, eu sou de Campinas mesmo,
Mas eu fui para Curitiba durante 7 anos, todos os meses, para fazer os trabalhos de edital. Falei, nossa, que sacrifício, não? Que interessante. Aí, conversa vai, conversa vem, porque cada dia de um, né? Então, tipo, terça-feira é um pai de santo, na quinta é outro, na sexta é outro, na segunda é só cura, e beleza. E na cura não tem batuque, não tem nada. Então é muito diferente da Umbanda. Esse que é o tchan do negócio. E aí conversa vai, conversa vem. Meus queridos, ela pegou e me fala que a base do centro principal, quando criou, a base, era para cura. Não é para outras coisas, não é para bater papo. A base, quando criou o centro lá em Curitiba, a matriz, foi para cura. E cresceu tanto. Você sabe qual que é o tamanho do centro lá em Curitiba? Diz ela, agora não sei se é verdade, que eu tentei procurar dados estatísticos, não consegui achar na internet. Mas diz ela, então vou vender o mesmo peixe com ela, então não sei se é verdade ou não, pelo amor de Deus, que tem mais de 2.000 médiums. 2.000 médiums. Vocês têm noção do que é 2.000 médiums? Que o centro lá em Curitiba abre de manhã, à tarde e à noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias abre de manhã, à tarde e à noite. E o foco é cura, mas também tem os rituais de Umbanda. Então, foco é cura, mas tem os rituais de Umbanda. Olha só que interessante isso, hein? Que interessante isso. E aí eu falei assim, nossa, mas 2.000 médios, imagina a quantidade de pessoa que tem. Eu perguntei, mas qual que é o nome do terreiro? Ela falou assim, chama Terreiro Pai Maneco. Pai Maneco. Tem desenho de 2 batuquinhos azulzinhos na internet, no Facebook eu olhei, né? Mas tem um símbolo de 2 batuquinhos. E o senhor faz isso. Ele criou como se fosse uma vila. Cara, eu falei, cara, será que essas vilas que eu tinha visto nas visões e não sabia de onde que era, por que era? Gente, resumo da ópera. A gente vai fazendo as coisas, mas a gente não sabe o que o espiritual tem aprontado lá pra lá. Quem for de Curitiba, depois me passa. Fala se é ou não é, como é que não é, se já foi visitar, se não foi visitar. Porque eu nunca fui, né? Tô conhecendo agora, eu fiquei sabendo disso daí quinta-feira. Eu falei assim, eita, que raio que é? Como é que é esse trem aí? Nossa senhora. Para vocês verem como que dá volta, o planeta dá volta, o universo dá volta, fica dando volta. O planeta vai, dá volta e nada. E como é que faz? Vocês estão entendendo ou não? Por isso que eu falo para as pessoas, gente, por mais que a gente acha que sabe, nunca vai saber. Porque através de coisas que não tem nada com que a ver, aparece alguma coisa escondida. Eu nunca vi um terreiro de Umbanda fazer tratamento de mesa branca. Aliás, eu via onde eu ficava aqui no bairro, antes de fechar, de ser mandado embora do lugar onde eu estava. Então, antes de eu pegar e fazer, eu ia e fazia. Mas depois, não. Depois eu nunca mais achei, que era um lugarzinho só que tinha aqui e fazia essas coisas. Depois eu nunca mais achei. E aí? E aí você vai procurando daqui, procurando de lá, e a coisa vai acontecendo e vai moldando, e a hora que você vê já aconteceu e já foi. É muito doido, não é não, gente? Nossa senhora, vamos cair pra política doida, aquela coisa bem maluca? Vamos começar por lá de internacional? Olha só a nota que saiu na Folha de São Paulo. Deixa eu tomar um cafezinho. Olha só. Saiu na Folha de São Paulo. Vou ler o texto para você da chamada deles aqui. Rússia provoca Ocidente com desfile de armas da Terceira Guerra Mundial. Como assim da Terceira Guerra Mundial? Eles não vão desfilar com os equipamentos da Segunda, mas da Terceira. Olha o título como saiu. E outra, desfile. Presta atenção. Tem gente que... Eu vou falar uma coisa, vai ter gente que vai ficar meio bravo, porque vai falar, ai, não é bem assim. Mas eu vou dar uma versão, então não é a versão verdadeira.
É só para dar uma conotação. Desfile, gente. Desfile. Você tem duas coisas. Uma é mostrar uma tendência do que está acontecendo. Então, desfile de moda você faz para mostrar uma tendência. Como ele falou Terceira Guerra Mundial, então ele está dando a tendência da Terceira Guerra Mundial. Presta atenção nisso, do termo que for utilizar, desfile. Desfile de armas da Terceira Guerra Mundial. Da terceira, não é da segunda, não. Aí, eles pegam, você vai fazer um desfile, então você vai para apresentar o que o estilista pegou e está criando para a tendência dos próximos meses, do próximo período, certo? Muito bem. Então o desfile serve para isso, de roupa. E você tem o desfile de se mostrar, ou seja, o desfile do jacaré. Você tem um desfile para fazer com que todo mundo fique te olhando. Luz na passarela, que lá vem ela. Sabe aquela coisa de ostentação? Vou tirar selfie, olha, quero que as pessoas me vejam. Esse é um desfile. Você pode achar que isso não é desfile, você pode achar que é selfie, mas isso se chama desfile, pelo menos no dicionário. Aonde você está escrito que você se coloca à mostra para verem você. Para você mostrar o que você está, como você está, certo? Isso é um desfile. E então você tem duas situações aqui. Uma é do crocodilo mostrando o seu ego e o desfile para mostrar a nova tendência, a nova moda. E agora a questão é o seguinte, que não está aqui nessa nota, mas está no descritivo. O povo da Rússia, eles não têm acesso à mídia aberta. Ou seja, tudo no país é manipulado. As pessoas acham que tem liberdade lá, mas não tem. A mídia bloqueia todas as coisas. Você só tem acesso a meia dúzia de situações. Você não consegue ver todas as coisas, etc, certo? Muito bem. Só que tem um porém. Olha só a situação. O pessoal lá não está sabendo do que vai ter, o que não vai ter, como é que tá, se está tendo, se não está tendo. E parece que o presidente da Rússia vai anunciar para o dia 9 a guerra, que está em guerra mundial, que vai a guerra, que vai estar entrando em guerra. Ou seja, até então o povo da Rússia não sabe que está tendo guerra. Eles estão vivendo achando que está tendo um percalço, está tendo problema econômico. Agora o presidente da Rússia vai pegar e falar assim, esses problemas econômicos nós vamos ter que enfrentar com guerra, porque a culpa é do XYZ. E aí o povo vai ser convocado para tal situação. Coisas humanas que podem estar acontecendo e pelo visto está. Só que como a gente falou, já desde o ano passado, que tudo ia acontecer de forma conjunta, e tudo de uma vez, e tudo misturado, e tudo lascado de uma vez, e está acontecendo. Saiu no jornal Ipenes Ri, eu acho que chama Ri, né? Porque H com Y deveria pronunciar com Ri. Mas é um jornal, né? E ele sai assim: Covid. Descoberta de 2 novas subvariantes na África do Sul podem apontar futuro da pandemia. Olha só a questão de futuro sendo falado para a guerra e para a coronguinha. De novo. E aí eles estão falando que tem outras versões, outros subtipos, que estão afetando de formas diferentes, parecidas, mas de forma diferente, e que esse subtipo pode infectar o planeta inteiro. Ou seja, a novela Coronguinha vai repetir. Aqui está aparecendo seriado que foi aprovado e que nós temos primeira temporada, segunda temporada e parece que estão querendo entrar a terceira temporada. Então vai entrar a terceira temporada, o terceiro ano de Coronga, com terceira G mundial, com terceiro não sei o que, terceiro. Ai, meu Deus do céu.
Agora a gente saindo lá de longe e voltando aqui para o Brasil. Infomoney. Trabalhadores da Caoa Scherrer aprovam layoff para evitar demissões. Já na Renault, a greve é deflagrada. O Caoa vai paralisar a fábrica de Jacareí, em São Paulo, para produzir carros elétricos. Na Renault, funcionários exigem alterações na participação dos lucros. Bom, o setor automobilístico está em crise total. Falei ontem no vídeo normal aqui do bastidor. E o pessoal está piorando a própria situação. Ou seja, empresas de automóveis logo pegam e falam assim, eu não vou ficar mais aqui no Brasil, vou sair. Vocês não querem me dar valor, eu vou para um outro país menor. E de lá eu fico exportando para o Brasil. Eu vou para outro lugar aqui, vou para outro lugar lá, vou para fazer outra coisa. E aí? Como é que fica essa situação? Gente do céu, muita atenção, porque nós estamos entrando num período de muita dificuldade planetária, aonde trabalhando já vai estar difícil viver. Imagine desempregado. Se trabalhando já vai estar difícil, imagine desempregado. Então, gente, não brinquem com essas coisas. Tomem muito cuidado, mas tomem muito cuidado para não perder o vosso emprego, tá? Dica que eu dou. Ah, mas lá tá, mas não sei o que lá. Esse ano não é ano de ser como é que fala? O soldado da justiça que vai pegar e falar assim, eu vou decidir isso e eu vou sair porque esse aqui é o lugar do Satanás. Não é bem esse momento para fazer tal coisa. Se você aguentou até agora, você aguenta mais um pouquinho. Agora, falando desse poder de julgamento, olha só o que me sai aqui. Em cima desse mundo de desemprego, hein? Olha só o que saiu aqui na CNN. Moraes, sabe Alexandre de Moraes, o Xandó? Olha o barulho, rapaz, pensa. Eu já fiz até reclamação, porque não dá. O Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, olha o que ele me fez. E eu vou falar uma coisa pra você, não é dele, é geral, hein? Qualquer juiz faz isso aí. Moraes suspende corte do IPI para produtos de todo o país que também são produzidos na Zona Francas de Manaus. A decisão se deu em ação apresentada pelo Partido Solidariedade, que questionou 3 decretos federais. Vamos lá. O Partido de Solidariedade não tem solidariedade nenhuma com os funcionários, com as pessoas que precisam manter seus empregos, porque abrir um processo desse é política braba, afetando o emprego das pessoas. E aí, como é que faz? E aí tem consequências seríssimas. E como é que vai fazer as coisas? E aí? E o juiz pega e me dá parecer favorável e corta os impostos? O que é isso? Como que é isso daí? Se o executivo deu o corte dos impostos, é porque ele já fez o cálculo, ele pode fazer isso, é competência do executivo. Aí chega o juiz e fala um negócio desse. Eu já vi um monte de coisa que é tipo embarga a obra, desembarga a obra, embarga a obra, desembarga a obra, embarga a obra, desembarga a obra, o juiz dá decisão, não sei o que, o outro dá decisão, não sei o que lá. Como que pode um juiz decidir assim para um negócio geral, para uma coisa geral, sozinho, de forma individual? Isso precisa ser bloqueado e proibido, gente. Tudo quanto que é coisa grande, onde pega coisas volumosas, tem que ser no coletivo, tem que ser vários juízes juntos decidindo de forma coletiva. Essa coisa de juiz decidir de forma individual, e isso vai feder mais cedo ou mais tarde de tal maneira que não vai ter desinfetante que tire essa carniça depois, hein? Ó, escuta que eu tô falando, hein? Um homem numa situação dessa, brincando com o desemprego de milhões de pessoas, não é brincadeira, hein? Isso aqui é coisa séria, hein? Isso aqui é seríssimo, hein? E olha, de solidariedade não tem nada, filho. Isso aqui, pra mim, você não tá sendo solidário comigo, não. Você tá sendo um demônio pro meu lado. Tá gerando desemprego, gerando problema que vai gerar falta de dinheiro no mercado, que vai prejudicar todo mundo. Ai, eu não gosto disso aí, não. Vamos lá, dando sequência aqui nas questões. Agora vamos pegar a parte política. Aconteceu aqui em Campinas. Saiu no jornal Poder 360.
Carro de Lula é cercado por manifestantes em Campinas. Bom, eu vi alguns vídeos, porque eu sou daqui de cidade, então eu acabo vendo alguns vídeos com um pouco mais de facilidade. E o pessoal colocou um som alto na portaria de um condomínio, que é falta de educação, mas colocou porque tem um monte de morador que não tem nada com que a ver com política. Então, se tem um morador que tem a ver e os outros não, e você fazer uma manifestação na frente de outros moradores e tudo mais, é complicado. Eu vi pessoas saindo do condomínio para ir trabalhar, fazer outras coisas, e as pessoas chamando de ladrão, bandido, não sei o quê. Meio constrangedor, meio chato. Então são coisas que eu não apoio, não vejo bom, certo? E no meio dessas saiu também o carro do presidente. Agora a questão é o seguinte, eles pegam e falam que o pessoal foi super mal, foi não sei o quê, mas eu não vi jogar ovo, eu não vi jogar tomate, eu não vi jogar nada, foi somente verbal. Então é um protesto. Quando é verbal, isso é um protesto. Diferente do que costumam fazer, tacar fogo em lixeira, quebrar vidro em lugares de como é que chama? Quebrar vidros em coisas de ponto de ônibus, de lojas, quando tem as manifestações da pseudo-esquerda, né? Que a gente vê sempre acontecendo isso lá na Paulista. Então, não confundam, porque o jornal pegou e jogou de um jeito que parece que era um monte de demônio lá, um monte de arruaceiro, e não era. Foi protesto. Mas o detalhe é, o pessoal está mostrando que se o Lula ganhar as eleições, não consegue governar, vai ter colapso na sociedade. Então, para que isso não aconteça, eu acho que a previsão que eu tive lá atrás, a visão que eu tive lá atrás, pode acontecer. De nem o Lula nem o Bolsonaro vingar, que vão entrar no acordo e falar, olha, nenhum nem o outro, porque senão vai lascar de tal maneira aqui que não tem quem que tire esse fedor aqui, não tem desinfetante que tira. Posso estar errado? Posso. Não costumo errar, mas não sou profeta. Então, vamos lá. Mais coisa aqui, vamos lá. Infomoney. Lula usa ambiguidade em discurso econômico como trunfo. Ambiguidade é você ter dúvida, você trabalhar com coisas que não fazem lógica, que não faz sentido. Então, tipo assim, nós temos que gerar emprego e nós temos que acabar com o lucro das empresas. Mas como que você gera emprego acabando com o lucro das empresas? Então essas são as ambiguidades, são as coisas que não fecham a lógica. Não tem lógica, não fecha a lógica. E esse é um discurso econômico como trunfo. O PT lança amanhã, que no caso é hoje, a chapa Lula-Alckmin, parecendo contar com uma espécie de benefício da dúvida conferido pelo mercado para a sua agenda econômica. Ou seja, ele vai tentar colocar a fala que o pessoal da esquerda quer, mas também vai colocar a fala que o pessoal da economia, que o pessoal do capital também quer. Só que na hora dele governar, ele vai fazer o que ele está falando ou ele vai fazer do jeito que ele quer? Como ele quer. Esse é o grande perigo e o grande problema. E na parte econômica não pode ter dúvidas. Pois é. E olha só um sinal do espiritual. Prestem atenção, isso aqui, saiu na Infomoney. O Alckmin, em plena início de chapa, em plena negócio de campanha, o Alckmin é diagnosticado com Covid, mas lançamento de pré-candidatura de Lula é mantido. O candidato a vice na chapa com Lula não poderá participar pessoalmente do evento do lançamento hoje, que eles põem aqui amanhã, mas é de hoje. Então, será que ele realmente está com coronguinha? Deve estar, porque mentir numa coisa dessa seria seríssimo. Se ele está, será que não foi o espiritual que fez alguma coisa como um sinal? Ou um alerta para alguma coisa? Pois é, eu fiquei com... A hora que eu vi essa nota, me veio assim, isso na minha cabeça, um sinal espiritual. Então, e pra gente encerrando aqui, vamos lá.
CNN. Polarização entre Bolsonaro e Lula ameaça domínio do PSDB em São Paulo. O que acontecia? Você tinha o PSDB, porque aqui em São Paulo o pessoal já é mais meio que tradicional, eles gostam o pessoal de São Paulo gosta do desenvolvimento, certo? Então não fica nesse negócio, eu vou dar benefício pra você ficar feliz, eu vou te dar bolsa XYZ. Não, o pessoal aqui de São Paulo gosta eu quero renda, eu não quero saber de R$400, eu quero saber de ganhar um salário de 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil. Eu não quero saber desse negócio de ajudinha de meia coisa para ficar vivendo. Eu não quero viver. Eu quero ter poder, eu quero ter coisa. Então o pessoal de São Paulo é diferente nesse quesito. E nisso, o PSDB ficou eternizando aqui. Era Gerardinho atrás de Gerardinho, atrás de Gerardinho, atrás de Gerardinho. Mas por quê? Porque você tinha uma esquerda que todo mundo fugia daqui e você tinha uma pseudo-direita formada por empresários, ou seja, que seguraria a economia para que ela ficasse andando. Só que tem um detalhe. Quando surgiu o Bolsonaro, veio com ele o melhor, o maior trabalhador que teve no governo do Bolsonaro. O governo do Bolsonaro pode ter sido a coisa mais horrorosa que tem. Mas ele teve um ministro que foi o melhor ministro que já apareceu no planeta aqui no Brasil. Esse ministro chama Tarcísio. E mesmo o Tarcísio não estando no mesmo partido do presidente da República, estando em outro partido, o cara traz esse lado onde São Paulo gosta de desenvolvimento. Eu quero obra atrás de obra, sai rasgando obra atrás de obra. Eu não quero saber perder tempo. Por quê? A cabeça aqui do pessoal de São Paulo é cabeça igual da China, que está crescendo na China. É obra atrás de obra. Mas precisa de um prédio, faz o prédio. Precisa de um trem-bala, faz o trem. Precisa de não sei o que, faz. Obra. Vamos fazer obra atrás de obra. E isso traz desenvolvimento, E aí essa polarização Bolsonaro-Lula ameaça o domínio do PSDB. Por quê? Porque o pessoal não quer, aqui em São Paulo, o pessoal não olha o partido. Esse aqui é do partido do presidente. Esse aqui é do Lula. Esse aqui não. Aqui não tem isso. Aqui quem que é a pessoa? A pessoa é essa, então ela entra. O pessoal votava no Alckmin porque ele era o quietinho, ele não ficava falando, ele não era o pavão. Então ele entrava. Quando o PSDB lançou um outro candidato todo pavão, eu sou bonitão, eu sou não sei o que, aí tomaram no nariz, quase não ganhou. Foi o caso do Dória. Porque o França quase ganha do Dória, mas foi pro segundo turno, mas ficou assim raspando. Aí o que aconteceu? Ganhou o pavão. Quando ganhou o pavão, no sentido de pavão de se aparecer, tá, gente? De aparecer mais do que o colega, tá? Não de que ele seja de fato pavão, mas vocês estão entendendo, é uma parábola, tá? Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Quando chegou nisso daí, o pessoal falou, não dá, o cara não tá fazendo o que tinha que fazer. A gente esperava que ele era um empresário, tal, que o Dória ia fazer desenvolver, mas não tá desenvolvendo nada. Tá lascando tudo o estado de São Paulo aqui. E lascou mesmo, foi o pior governo que tinha. Era melhor ele ter ficado quieto, não feito nada, e deixado a própria economia de São Paulo crescer do que ficar fazendo o que fez. Aí, moço, o que aconteceu? Já recebeu aquele carimbão, PSDB, carimbão de não presta aqui em São Paulo. Nós queremos algo melhor, algo para desenvolver e não essa porcaria parada. E como o Estado parou por esse período, parou porque veio lacração, fecha tudo, lacra tudo, fecha tudo. O pessoal ficou revoltado, porque aqui o pessoal gosta de trabalhar, não quer ficar em casa. Aqui em São Paulo ninguém quer ficar em casa. Aqui em São Paulo o pessoal quer trabalhar. Outros países, outros estados pode ser diferente. E cada cultura é uma cultura. Mas aqui, o pessoal não quer parar, o pessoal queria trabalhar. Eu vi o desespero aqui na minha cidade, o pessoal, eu quero trabalhar, cara. Saber desse negócio de bicho aí, eu quero saber não sei o quê. Mas é perigoso, que eu morra trabalhando. Então é tipo assim, que se é pra acontecer, que eu faça feliz. Entendeu? Faça ganhando meu dinheiro, fazendo meu trabalho. É mais ou menos assim a cultura, mais ou menos. Não tô falando que é uma cultura fechada e absoluta, hein? Aí ficou retraído todo esse tempo, agora eu quero compensar o que eu perdi lá atrás. Que negócio que é esse? Eu quero outro. Então eu quero alguém que vai fazer um desenvolvimento muito rápido e muito progressista. E quem que é esse cara? Tarcisão. E o Kassab vai acertar essa, porque o Tarcisão vai entrar.
vai entrar e vai entrar bonito. Só que tem gente que tá apoiando o Tarcísio que vai pro Chilindró, hein? E eu vou ver a notícia no jornal de gente fazendo coisa que vai acabar indo parar no Chilindró. Eu acho que vai, hein, rapaz, porque veio essa intuição bem agora na minha cabeça. E eu não sei porquê, quem que é, como é que é, mas vai ter gente aí que apoia o Tarcísio, mas no sentido do lado do presidente, que vai acabar respingando alguma coisa no Tarcísio. Mas mesmo assim o Tarcisão vai bonito, porque ele não vai puxar o extremo. Ele não puxa o extremo do Bolsonaro, não. Ele já é aquele político mais PMDB, mais Kassab, mais aquela coisa de, né? Só que a diferença é, ele é um político com essa característica, só que ele tem no DNA dele trabalhar. Não para não. Todo dia tem que trabalhar, desenvolver, fazer. Meus queridos, dia de fofoquinha. Que o final de semana de vocês seja maravilhoso. Um feliz Dia das Mamães para todas as mamães. Vocês são a luz do mundo. Claro que o nenê nasce lindo e maravilhoso, sem pecado, imaculado. A sociedade acaba pintando uma criança ou outra de capetinha e outras acabam vingando como santinhos. É assim que funciona a nossa evolução humana e depois, quem sabe, quando mais adulto, vem as reflexões, o reconhecimento dos erros e a gente vai corrigindo essas falhas e vai evoluindo. Porque todo mundo fez alguma arte, alguma baguncinha quando era criança. Então nós aprendemos a fazer bagunças, depois nós viramos pais e nós refletimos as bagunças que nós fazíamos e evitamos de continuar lá com exceção de alguns que ainda continuam sendo bagunceiro mesmo adulto, que tem bastante. Meus queridos, que Deus abençoe esse Dia das Mães, que seja uma representatividade, um dia de muita alegria, de muita saudade das mamães que partiram. Que Deus abençoe. Namastê.